Agora vamos aprender alguns comandos básicos de como criar nossas tabelas via script. Então vamos aprender o create table, a gente vai criar a tabela, insert into, truncate table e o drop table. O create, né, a gente vai criar uma tabela, o insert a gente vai inserir, alimentar dados naquela tabela que a gente criou. O truncate, por acaso, a gente vai apagar os dados, vai apagar todos os dados daquela tabela. E o drop table, tome muito cuidado com ela que você vai deletar ali a sua tabela da face da Terra. Então deu um drop table ali, ele vai excluir e não tem como você recuperar, né, a sua tabela mais, ok? Eu trouxe uma imagem aqui só para você entender como que funciona o fluxo de dados. Primeira coisa, vai ter o banco de dados da origem, né? Então, um exemplo, você está na logística. Sempre quando o WMS envia uma ordem, um exemplo, você finalizou a expedição. Ele sobe as informações do seu banco de dados transacional. Ou então, que chama também banco de dados de produção, né? Então, você vai ter aqui o banco de dados da origem. Geralmente é controlado por um DBA, né? Que é o profissional DBA. Que é o profissional que vai fazer ali toda a administração, né? Significa Administration Database. Quer dizer que ele vai fazer ali a instalação, a configuração, a liberação de acesso, a distribuição, né, dos dados para quem for necessário. Ele vai fazer toda essa ligação aí com a sua banca de dados de origem. Ele vai estar muito ligado ali com o cliente de origem, né, ou então com o setor, ou então com toda aquela arquitetura de dados. Por quê? Ele vai saber como que está a produtividade, se está sendo rápida, né, e otimizada as suas consultas. Então o DBA que vai fazer toda essa gestão do banco de dados de origem. E geralmente a maioria das estruturas da empresa, quer dizer que não são todas, né? Mas a maioria segue essa estrutura. Então eles carregam os dados, né? O DBA pega ali a origem, ele vai transformar dados e carregar para o stage. Às vezes nem vai nem carregar, mas geralmente transforma. Por exemplo, pode transformar uma grande tabelona em várias tabelas e levar ali para o stage, que seria meio que um backup, né? E também pode pegar várias tabelinhas e ligar numa tabelona geral e criar uma tabela aqui também no stage. E aí ele vai transformar esses dados, né? E vai distribuir conforme a necessidade de cada setor, de cada pessoa, do gestor, do analista, depende do cenário de cada empresa. E aí, na parte final, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui do stage e vai levar para o Data Warehouse, que vai ser a sua função final ali. Você vai pegar os dados do Data Warehouse, né, que é a parte final, nosso Data Warehouse aqui, e vai criar ali os seus relatórios. Um exemplo, você pode criar relatórios ali para o Power BI, para o Excel e para várias outras coisas ali que você quiser, né? E aqui vai ter o seu relatório final. Vamos colocar o exemplo aqui, ó, o Power BI, tá bom? Então daqui que você vai extrair os dados, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está criando consultas, extraindo para criar um relatório final lá com todos os dados que você precisa. E por que essa informação é importante? É importante você saber de onde você está extraindo esses dados. Vai lá no DBA e pergunta ele, ó, nesse banco de dados que eu estou trabalhando, ele é um banco de dados transacional? Ele é um banco de dados de produção? O banco de dados de produção é essa origem, né? Você já pergunta, ele vai falar, ó, esse cara aí conhece, banco de produção, banco transacional? Aí você pergunta ele, se você estiver fazendo no Data Warehouse, é tranquilo, porque aí, o que acontece? A rotina geralmente seria o quê? Ele vai fazer uma rotina diária, geralmente automatizada, que vai fazer o quê? Vai pegar dados aqui da nossa origem, levar para o stage, né, tratado ou não, você pode transformar ele tanto nessa carga daqui, quanto na carga daqui. E aí, depois dessa origem para o stage, ele vai carregar do stage para o seu Data Warehouse. E geralmente nesse ida e vinda de dados, ele vai geralmente, às vezes, apagar, né, um exemplo. Quando ele carregar para o stage, ele vai apagar todas as informações do dia anterior e vai carregar do dia atual para o stage. A mesma coisa, Data Warehouse. Poderia ser um exemplo, de vendas, né, ele vai apagar todas as informações de vendas e vai carregar para cá. Ou então ele vai geralmente só incluir dados, né? Você já tem dados ali do mês passado, ele vai incluir dados do mês atual. Porém, se você apagar, ele ainda tem dados aqui na parte anterior, né? Tem dados aqui, o histórico na parte do stage e também na origem de dados. Por isso que você tem que entender um pouquinho dessa estrutura. Não façam, dependendo se você estiver treinando o SQL na sua empresa aí, não faça essas comandos, né, de drop, de truncate, de apagar tabelas, que você pode apagar informações se você estiver trabalhando na origem de dados. Então, muito cuidado aí ao manipular, ok? Só trouxe aqui bem resumido para você entender um pouquinho do que a gente vai trabalhar daqui para frente. É bem tranquilo os comandos, é bem simples também, é mais essa introdução para depois, na próxima aula, a gente começar a fazer na prática. Outra coisa que você tem que entender também, que a gente não vai entrar muito a fundo, porque senão vai ser uma aula muito longa. Você vai lá no Google lá, né? E digita lá, tipo de dados SQL.
Porque ele vai trazer, você tem que saber os formatos, né? A gente vai começar a criar tabela, você vai saber se o formato é inteiro, se é int, né? Se é no formato data, datetime. Isso aí depois a gente vai fazer aulas mais avançadas de data, do tipo ali inteiro também, né? Mas você vai entender. Então, a maioria que a gente vai usar na nossa aula aqui vai ser básica, para criar tabelas básicas, vai ser o char, né? E o varchar, vai ser ali referente a string, né? A textos. O datetime, ou data, que a gente vai inserir. O monic em formato de valor. E o int. Cadê o int aqui, ó? Numérico. Vamos procurar ele aqui. Int. Tá aqui também, ó. Int. Vai ser números inteiros ali. Também tem números decimais, né? Numérico, small int. E aí depois a gente vai entrando mais a fundo. Mas vá lá. Recomendo que você vá lá no Google, dá uma pesquisada, dá uma lida, né? Clica aqui em cada um. Se você abrir aqui, ó. Você vai ter a descrição de cada um, o que significa cada um deles, ok? Vai lá e dá uma pesquisada que depois você já vai pegando mais familiaridade quanto a isso. Outra coisa que a gente tem que aprender aqui, a gente já fez muito a questão dos joins, né? Então a gente criou ali IDs únicos da tabela, que você tem, um exemplo, eu tenho venda. Cada venda você vai ter um registro de ID. Por quê? Porque depois se eu precisar de vincular ele com alguma outra coisa, eu vou ter. Um exemplo aqui, a gente vai subir uma tabela falando de vendas. A gente até criou aqui no Excel e a gente vai levar isso para o banco de dados fazendo isso manualmente, ok? Então tem os IDs de venda e aqui eu tenho o ID do produto. Por quê? Com essa chave de ID, eu posso ir em outra tabela e pegar o produto. É o join que a gente já vem fazendo aí. A mesma coisa. Na minha tabela aqui de vendas, eu tenho a chave, né, de categorias também. De vendas não, de produtos. Então eu tenho aqui a categoria. Então eu consigo relacionar a categoria via essa chave aqui para o nosso banco de dados. Vamos soltar no SQL Server. E aí, ó, vamos aqui, ó, só para você se situar, vamos procurar uma tabelinha aqui, ó, no DB Adventure. DW Adventure, né? Nossas tabelas. E tem uma tabela aqui, ó, que chama Fact SQL Series. A gente já vem trabalhando com ela muitas aulas aí, né? Quando você clica nela, vai abrir aqui colunas, chaves. Você pode clicar aqui em coluna, que você vai ver aqui, ó, algumas chavezinhas aqui, ó. Product Key, então quer dizer que ela é FK, quer dizer for Key. Que ela é uma chave secundária. Essa chave secundária ela vai servir justamente para você relacionar com outra tabela, né? Então ela é uma chave que vai fazer o relacionamento, o vínculo ali com outra tabela. E tem o PK, que é o Primary Key, quer dizer que é a chave primária do produto. Exemplo, você cadastrou um produto, ele vai ter uma chave primária, que não se repete e vai ser única. Um exemplo, o seu CPF aí é uma chave primária. No Brasil não tem ninguém com o mesmo CPF que o seu. Então o seu CPF é uma chave primária, ok? Então você vai entender o que é o Primary Key, a gente vai começar a fazer na prática aqui. E depois aqui, ó, Forest Key, sei lá. E depois a gente vai aprender lá também. Que vai ser ali que a gente vai aprender para relacionar com outras colunas. Quando a gente faz o join, fica mais fácil de entender. E aqui, ó, quando a pessoa, igual você está analisando aqui um banco de dados já bem feito, né? Então eu consigo entender que a minha Sales Order Number é a chave primária. E já consigo relacionar, ó, dessa tabela eu já consigo relacionar ela com mais uma, duas, três, quatro, cinco, com mais uma infinidade de tabelas aqui. Tanto de produto, com ordens, com currents, quer dizer que promoções aqui também, né? Currents quer dizer valores. Então você tem essa noção também de chaves primárias e secundárias. Sempre é bom ter, porque quando você for fazer os relacionamentos lá, já está tudo identificado e tudo certinho. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um teste, né? A gente vai criar um banco de dados teste para a gente subir a nossa tabela. Como que eu vou fazer isso? A gente vai criar o banco de dados e na próxima aula a gente começa a criar as nossas tabelas. Primeira coisa, eu vou no meu servidor, já está criado aqui, e vai ter a pastinha de banco de dados. Eu posso abrir aqui que vai localizar todos os nossos bancos de dados, ok? Então eu vou clicar com o botão direito e vou dar um nome aqui, ó, novo banco de dados. E aí, nome do banco, eu vou dar um nome para ele aqui, ó, de teste. A gente vai dar um nome para ele. Aqui vai ter algumas informações que para a gente não é pertinente por agora. Depois a gente volta aqui e dá mais uma folheada nisso aqui. Vou clicar em OK. E ele já criou aqui para a gente, teste. Se não tiver aparecido para você logo assim de primeiro, você pode atualizar aqui em cima, né? Nessa voltinha aqui. Ou então clicar aqui ó, em banco de dados novamente, em cima da pasta. Clicar com o botão direito e atualizar. E aí, você nota aqui ó, no teste mais, eu vou expandir. Ele vai criar toda a estrutura igual temos ali dos outros bancos de dados. Só que quando eu clicar aqui em tabela, ele vai estar vazio, porque a gente não carregou nenhuma tabela aqui ainda. E é o que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai criar 3 tabelas. Tabela de vendas, tabela de produtos e tabela de categoria. Tabelas bem simples, só para você já ir pegando o ritmo, como que cria, né?
Porque quando a gente for fazer a integração ali automatizada no Visual Studio, que é uma ferramenta que vai automatizar e criar tudo automático, vai fazer transformações, vincular tabela, tudo automático, a gente vai ter que ter uma noção dos tipos de comando, como que a gente vai apagar, como que a gente vai renovar as nossas tabelas, e aí você já vai criando ali uma estrutura, uma maturidade para a gente passar para o próximo nível, né? Então a gente vai devagarzinho, que daqui a pouco você está expert aí no SQL Server. Então na próxima aula a gente vai criar aí as nossas tabelas.